estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não os perceberam, até que veio o dilúvio. Ele levou todos. Será a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se um pai de família soubesse em que vigia da noite havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis também vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não penseis. Senhor, a tua palavra, aqui a tua igreja, fala conosco aquilo que o Senhor quer nos transmitir nessa noite. Somos dependentes de Ti e necessitamos ouvir a Tua palavra, seja mel ou seja véu, mas fala conosco neste momento. Assim nós oramos nesta noite e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Bom, texto conhecido dos irmãos, não vou demorar muito. Nós conhecemos a história de Noé, mas os irmãos lembraram da história escrita no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos entender que os filhos de Deus, quem são esses filhos de Deus? Existem algumas teologias que eles acreditam que eram os anjos caídos, né? Mas não são, né? São os filhos de, se eu não estiver enganado, de Sete, né? Filhos de Adão e Eva. E esses que andaram no caminho do Senhor são os filhos de Deus. Nós vamos entender que os filhos de Deus começaram a se agradar com as filhas dos homens maus, né? Homens violentos. E através deste pecado, né, contaminou a terra. O pecado foi se alastrando entre a humanidade, né? E agora foi nascendo homens valentes, homens de guerra, né? Homens que eram formados para destruir, né? Homens maliciosos. Então nós vamos entender, principalmente em Gênesis capítulo 6, que o pecado e a malícia estava tão grande que chegou ao ponto de Deus ter se arrependido de ter criado a humanidade, né? Mas ele diz que olhou para a terra e não viu um justo sequer, né? De tão pecado que estava a sociedade, né? Nós sabemos, irmãos, que existe uma coisa que separa o homem de Deus. Qual é o que separa o homem de Deus? É o pecado. Nós vamos ver lá em Isaías, de número 59, que diz que as mãos do Senhor não estão colhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Aí no 2 ele vai dizer assim: mas a sua iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então nós vamos entender que o pecado, ele nos separa de Deus. Por quê, irmão? Pastor, mas Deus ama. Deus ama o pecador, ama, mas Deus não ama o pecado. E às vezes aquilo que nós estamos cometendo no dia a dia tem afastado Deus das nossas vidas. Não é porque Deus nos ama, não, Ele ama, mas nós precisamos buscar o arrependimento dentro de nós, para que novamente Deus venha entrar dentro do nosso coração e venha fazer morada dentro de nós. Nós estamos diante de um povo que se afastou de Deus, um povo violento, mas Deus olhou para a terra e viu Noé, um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, e Deus deu a ele
a mensagem ao povo dizendo: olha, Deus vai mandar um dilúvio, e esse dilúvio vai acabar com a humanidade. E a missão que Deus deu a Noé: olha, constrói uma arca. Irmãos, o primeiro evangelista, eu sempre falo isso, o primeiro missionário da Bíblia é o Noé. Porque imagine naquele tempo, e alguns diziam assim para mim: pastor Léo, olha, não é igual hoje, que a tardezinha desse, que temporal, era difícil ter chuva, porque a terra já era úmida. Hoje tem essas pancadonas de chuva, porque nós sabemos que esse negócio de global aí, né, aquecimento global, tem ajudado bastante com as tempestades, né, com as coisas que andam acontecendo. Naquele tempo não era igual hoje. Então você falava para a humanidade: ó, vai vir uma tempestade forte aí, eles olhavam e diziam assim: é doido, que tempestade que é isso? Chuva, que negócio é esse? Né? Nós vamos entender que naquela época o povo já cheio de malícia, um povo perturbado, um povo que estava afundado no pecado, e Noé construindo a arca. Agora começa o Noé dizendo ao povo: olha, se arrepende, ajuda a construir aqui, vamos entrar dentro da arca, porque o dilúvio está vindo aí. 120 anos construindo. E eu creio que muitos dizem: Noé, tu está ficando doido, isso não vai acontecer, Noé. Noé, para com isso, vai se tratar, vai pegar sua família, vai curtir, esse negócio não vai acontecer. Quantos de nós já não aconteceu isso, do inimigo vir e falar: olha, esse negócio de Jesus voltar é balela, já faz 20 anos, 30 anos, nunca volta, eu vou dar uma passeada, isso não vai acontecer. Quantos de nós já pensou nisso? Quantos de nós, irmão, já não pensamos, está demorando demais? O meu avôzinho falava que Jesus ia voltar. Ano de 2021, 22, 23. Igrejas fechadas por causa da pandemia. Quando abriu 1, 2, 3. Igrejas cheias, mas sem a presença do Espírito Santo. O esfriamento entrou dentro das igrejas. Igrejas vazias, porque muitos perderam a vontade de estar na igreja e o temor no Senhor. Quantos em cima do altar estão afundados na prostituição? Quantos pregadores pregando a palavra de Deus, mas levando uma vida de qualquer maneira? E aí nós vamos entender que tudo que foi pregado lá atrás está acontecendo no dia de hoje. Mas Deus disse que quando isso acontecesse, não era para nós ficar com medo, não era para nós se amedrontar, porque isso vai acontecer, não. Era para que nós ficássemos apercebidos, porque breve Ele voltaria para buscar a sua igreja. E aí nós vamos compreender a palavra de Deus, essa promessa que Ele nos fez, e ainda colocando o tempo de Noé como nos tempos de hoje. Muitos bebiam, muitos casavam, muitos davam em casamento. As meninas cantou louvor aqui sobre as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. As loucas não vigiaram assim, acharam que o noivo iria tardar. Quantos de nós estamos assim? Olha, eu vou dar só uma voltinha, pastor. Eu quero ver como é o mundão. Eu quero ver como é lá fora. Eu quero sentir o mundo. Eu quero sentir a vibração do mundo. Quantos dos jovens não estavam cantando e pregando a palavra de Deus, dizendo: eu só vou dar uma voltinha, e quando foram lá, o diabo montou nas costas deles e destruíram a vida deles. Eu disse isso, eu falo isso para os meus filhos: não pense que o diabo vai aparecer com vocês, com 2 chifrinhos na cabeça, com um rabinho e dizer: eu sou o diabo. Não. O diabo vai aparecer de uma forma mais linda, que você vai acabar de dizer:
presença do Senhor. Esse tempo em que nós estamos vivendo, nesse tempo, igreja, no tempo em que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, falava sobre a sua volta, que nos dias seria como o tempo de Noé, e nós estamos vivendo este tempo. Se nós sairmos para fora e olharmos a sociedade, nós estamos vendo que cada dia mais as coisas estão piorando. Os homens estão sendo violentos, os homens estão sendo rebeldes, uma sociedade que está longe de Deus, uma sociedade que está afastada dos caminhos do Senhor. É pai contra filho, filho contra irmão, é mãe contra nora, é genro contra cunhado, é cunhado, e assim vai indo. O diabo está trabalhando no meio da família, o diabo está entrando no meio da sociedade, é um matando o outro. Nós vimos em Caçapava um rapazinho que estava preso porque matou a mãe e o padrasto. Mais jovens morrendo, meninas se envolvendo com rapazes que não aceitam término de casamento e matando. Uma sociedade que se vê um morto jogado no meio da rua, a primeira coisa, pastor Marcelo, que ele pega é um celular e começa a gravar o morto, em vez de compadecer por aquela vida que morreu sem Jesus. Se tem um acidente ali e o braço sair para fora, ao invés de socorrer, primeiro junto um monte de gente começa a fazer live. Opa, que cara sem braço. Uma sociedade onde o errado virou certo, a sociedade que não aceita ouvir a verdade. Nós chegamos num tempo que se você falar a verdade, você é preso. Nós chegamos num tempo que se você não concordar com as coisas que são erradas, você vai preso. Aí nós vamos pela palavra de Deus, que nos últimos dias nós seremos perseguidos, nós seremos presos, nós seremos mortos, nós seremos desprezados, nós seremos chicoteados por pregar esta palavra. E esse tempo chegou. Diz lá no livro de Isaías, eu estava meditando, que as coisas que são erradas, você falar que é certa, nós vamos prestar conta com Deus por essas atitudes. Mas eu não posso deixar de pregar a verdade, dou o que doer, irmão. Nós não podemos concordar, compactuar com as coisas deste mundo. Jesus te chamou para fazer a diferença. Jovem, Jesus chamou para você fazer a diferença, meu irmão. Jesus te chamou para fazer a diferença. A sociedade pode estar longe de Deus, a sociedade pode estar corrompida, mas ainda tem um povo, ainda que seja pouco, que ainda tem o temor do Espírito Santo, que ainda guarda Jesus Cristo, e ainda que vem as lutas, e ainda que vem as provações, e ainda que levanta o inferno inteiro contra a vida dele, ele permanece firme, aguardando a volta do Senhor. Mesma coisa que Noé passou. Para nós encerrarmos essa mensagem, Noé construiu a arca, pegou a sua família, os animais, ele entrou na arca. Quando ele entrou na arca, a sua família, Noé fechou a porta. Quando Noé entrou na arca, diz: fechou-se a porta. Que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Agora eu começo a ver Noé lá dentro, a porta fechada.
Aí o lá de trás grita: o que é aquela nuvem lá? A outra nuvem, a outra, daqui a pouco a chuva descendo, e o povo dizia: verdadeiramente Noé estava certo. E nós não acreditamos nas mensagens de Noé. E assim vai ser esse dia. Quantos vão vir aqui na igreja procurar? Cadê aquela igreja azul? Cadê o pastorzinho de 1,5 metro? Cadê os obreiros que pregavam? Cadê as irmãs, as jovens que louvavam? Eu quero reconciliar, eu quero voltar para Jesus, eu quero servir este Deus, mas será tarde demais, nós já vamos estar no céu. Vai valer a pena, irmão. Eu quero que você olhe para o irmão e fale: vai valer a pena. Vai valer a pena. Talvez hoje você está tendo pastor, mas será se eu vou abrir mão deste mundão? Eu vou abrir mão dessas coisas aqui no mundo? Você vai abrir mão porque você quer morar no céu. Irmãos, eu não tenho aqui barbante, mas um dia o pastor fez isso. A nossa vida aqui é muito curta. Tem uns que vai embora com 50 anos. Esse aqui quase foi embora com 1 ano. Tem uns que vai embora com 20, outros vai embora com 60. A idade que o brasileiro está vivendo é 80 anos. Se você passar dos 80, já tem que contar a hora. Uma hora você vai, depois dos 80, acabou. Então, se chegou nos 80, você já tem que contar. Eu estou dizendo para os irmãos que é a média do brasileiro é 80 anos. Alguns têm o privilégio que chega nos 100 anos, 102 anos, não vou até os 105 anos, não vou. Irmão Paulo, pai, foi esses dias. Eu falei para ele quando ele estava na minha cirurgia: não, ergue a mão. E se o senhor levantar a mão, Jesus puxa o senhor. Fica a mão baixada. Mas quase foi embora. Então a média de vida nossa aqui, irmão, é muito curta. Eu quero dizer isso para a igreja, estou dizendo para você que é muito curta. Quantos dos familiares de vocês não estavam entre vocês no domingo e agora não estão mais? Quantos maridos já não partiram? Quantos filhos já não partiram? Quantas mamães, quantos papais já não partiram? A vida é muito curta. Mas a eternidade não tem fim. Amém. A vida é passageira, a eternidade é para sempre. Eu termino aqui e você faz uma reflexão. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde você quer passar a